Olá, pessoal! Chegamos à nossa aula de número 10 de Filosofia dos Direitos Humanos. Hoje nós não teremos, uma aula de conteúdo propriamente dita. Nós vamos fazer uma revisão para a avaliação 1. Então, a nossa próxima aula, a aula de número 11, é a semana de provas. Vocês vão receber toda a orientação da coordenação de como vai funcionar o nosso sistema avaliativo dentro da A1, já que vocês não estão aqui presencialmente. Para fazer a nossa revisão, escolhi algumas questões aí de certames públicos que englobam aquilo que nós estudamos desde a aula 2, né? A aula 1 nós falamos mais as diretrizes gerais, até a aula de número 9. Todo esse conteúdo é conteúdo da prova, então, obviamente que não é só o que eu estou abordando aqui nestas questões, até por questão do nosso tempo. Então, eu privilegiei questões bem recentes de certames públicos, entretanto, o nosso conteúdo de avaliação será o conteúdo de todas as aulas, ok? Então, vamos começar. Eu vou pedir para que vocês façam uma dinâmica um pouquinho diferente na aula de hoje, até para que vocês possam testar os seus conhecimentos. Vocês têm os slides da aula, certo? Então, vocês vão dar pause agora na nossa gravação, na nossa aula, e vocês vão pegar os slides e tentar resolver essas questões. E depois vocês voltam para assistir a aula e vão perceber aí se vocês foram no rumo, se acertaram, né, quais são as explicações da nossa aula. Então, a gente vai inverter um pouco a dinâmica, vocês sempre assistiam a aula e iam para os exercícios. Então, os exercícios da aula de hoje, na verdade, são o próprio conteúdo do slide. Como vocês vão entrar em semana de provas, nós não vamos colocar nem textos complementares essa semana, e nem outras atividades, tá? Então, vai ficar, a própria aula de hoje já é o exercício, já é a revisão. Então, invertam hoje esse procedimento para acompanhar a nossa aula, certo? Vamos às questões? Olha aí no slide, questão novinha aí de 2023, da FGV, do concurso de auditor da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Em uma gincana jurídica, foi exigida dos grupos em disputa que apresentassem os elementos essenciais dos direitos humanos. O grupo Alfa sustentou que são considerados direitos humanos apenas aqueles direitos reconhecidos como os tais pela ordem jurídica de cada Estado soberano, de modo que a força possa estar a serviço do direito. Vamos analisar, então, de acordo com o que nós vimos, essa afirmação do Grupo Alfa? Direitos humanos é somente aquilo que está preconizado dentro da legislação interna de um país? A Declaração Universal de Direitos Humanos, os pactos internacionais, eles não têm força dentro desse país para punir um país que viole direitos humanos? Né? Esse apenas já acende a luz amarela. Então, eu já começo a dizer assim que, olha, isso aqui não está certo. Por que não? A norma, justamente o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, são as normas internacionais em conjunto com as normas internas, com as normas nacionais. Então, essa afirmação do Grupo Alfa já perdeu ponto, né? Não está correta. O grupo beta sustentou que os direitos humanos, por imperativo de eficiência, devem ser compreendidos a partir de um referencial de divisibilidade, organizando-se de modo hierarquizado suas distintas partes, principiando pela liberdade e se estendendo às demais. Vamos lá. O que nós estamos falando desde a aula 2? Os direitos humanos, eles são em escadinha? Um vale mais do que o outro? Acho que não, né? Nós falamos, inclusive, lá nas gerações, que as gerações não são, elas não, uma não está sobre a outra, que elas são o quê? Lineares, elas só vão se acrescentando. Então, não. Os direitos humanos, pelo contrário, eles são indivisíveis, se interrelacionam entre si. Portanto, não há hierarquia entre direitos humanos. E o grupo Teta, por sua vez, manifestou-se no sentido que os direitos humanos são sempre contextualizados no âmbito de determinado Estado soberano, surgindo e se desenvolvendo sob influência exclusiva da base de valores ali existentes. Os direitos humanos dentro de um Estado, eles se fundamentam neles mesmos? Somente com base naquela cultura? Somente com base
nos valores daquela sociedade? Pelo contrário, né? Quando a gente fala de fraternidade, a gente está falando de direito global. Quando nós falamos do direito ao meio ambiente sustentável, a gente está falando o quê? De valores globais e não valores somente de um país. Tanto que o que ocorre, países, por exemplo, onde a igualdade de gênero é no caso, minimizada, como, por exemplo, né, alguns países árabes, o que acontece? Justamente vai se intervir lá buscando proteger aquelas pessoas que estão tendo seus direitos violados, certo? Então, os 3 grupos aí, alça, beta e teta, perderam pontinho nessa, né? Olha a pergunta, então, depois das 3 afirmações. À luz do conceito e da fundamentação dos direitos humanos, está correto afirmar que todos estão corretos, todos estão errados, apenas apenas alfa e beta, ou apenas beta e teta estão corretos. Olha, já pela nossa análise, o que a gente colocou? Resposta correta, letra B, que todos os grupos estão errados. Nenhum deles levou pontinho nessa gincana, ok? Próxima, vamos lá? 2022, do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, de farmacêutico. Né, adaptada aí, eu mudei um pouquinho para ter mais a ver com o nosso conteúdo, mas a essência é a mesma. Ó. À luz das disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Todos os seres humanos nascem livres e adquirem dignidade em proporção ao seu desenvolvimento pessoal? A minha dignidade vai crescendo de acordo com o que eu vou crescendo, então criança tem menos dignidade do que o idoso? Porque nessa escadinha, eu só atingiria enquanto pessoa a minha dignidade plena quando eu fosse idosa, né? Não, essa afirmação está incorreta, né? Todos nascem livres e a dignidade é justamente o cerne, a espinha dorsal de todos os direitos humanos. Então, a letra A está errada. Todo ser humano tem direito à vida e à liberdade, mas a segurança pessoal configura mera expectativa de direito? Olha, eu não tenho o direito de estar seguro ao andar na rua, ou estar seguro dentro da minha casa. Pelo contrário, né? A segurança, já temos, né? A segurança pública, ela é para todos. Então, a segurança pessoal faz parte do meu rol de direitos humanos. E justamente o Estado deve combater quando essa minha segurança pessoal é violada. Porque senão, quando eu fosse furtado, quando eu fosse roubado, o Estado não me protegeria, não teriam normas para isso. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ok, né? O Pacto dos Direitos, o quê? Qual que nós falamos? Econômicos, sociais, políticos, ele justamente vai para lecionar isso, e a mesma coisa os pactos econômicos, sociais, culturais, civis, políticos, né? Ambos vão falar sobre isso. Ninguém será submetido a tortura, tratamento ou castigo, né, cruel, desumano. Fala justamente o quê? Que todos os estados deveriam abolir a pena de morte, a exceção da pena de morte tem que estar legislada dentro do estado. Então, letra C, ok, vamos tirar o desencargo da consciência, letra D. Todo ser humano tem o direito a ser reconhecido como pessoa, ok, perante a lei, desde que permaneça dentro dos limites do território do país de seu nascimento. Se eu sair do Brasil, acabaram os meus direitos humanos? Pelo contrário, né? Se eles são universais, o Estado é norma de direito internacional que o Estado precisa garantir os direitos humanos dos seus natos e daqueles estrangeiros. Exemplo, refugiados. Os refugiados têm direitos humanos dentro do país que estiverem, ok? Então, o que nós temos aí? E temos a letra E também aqui, né? Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele, salvo... Quando a gente encontra as palavras salvo, apenas, inclusive, exclusive, né? A gente já acende uma luz amarela. Salvo se cometer crime considerado hediondo ou contra a humanidade. Ora, será que uma pessoa que comete um crime hediondo, exemplo na nossa legislação, um homicídio qualificado,
ele não vai ter direito a ser julgado dentro de um tribunal imparcial e independente? Quem comete um crime contra a humanidade, genocídio, por exemplo, ele vai ser condenado à revelia, vai ser condenado arbitrariamente, sem direito a contraditório e ampla defesa? Não. Né? Então, esse salvo aí, até o salvo estava tudo ok, né? Salvo, aí o negócio descambou, né? Ou seja, o que a gente tem como resposta correta é a nossa letra C mesmo. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Próxima questão aí, juiz de direito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, né, a casa de vocês, na análise do processo de reconhecimento jurídico dos direitos humanos. A fase que marca o início da concretização desses direitos foi... Essa pergunta tem a ver com a história dos direitos humanos. Do racionalismo, a partir da visão do justnaturalismo, de que os direitos humanos eram inatos e tidos como verdades evidentes, conferindo uma dimensão permanente e segura? Não, né? Justamente, a gente vem de uma série de barbáries que culmina, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, que faz o mundo parar e ter que lembrar o quê? Para todo mundo, que as pessoas têm direitos. Então, não, eles não são inatos, eles não são respeitados porque são inatos. Pelo contrário, o mundo precisou se unir, trazer isso de forma positivada, na forma de declaração, de tratados, de pactos, para chamar o mundo junto e justamente criar teoria de direitos humanos. Então, a letra A está incorreta. Letra B, da positivação, com as declarações dos direitos e sua irradiação nos textos constitucionais dos diversos países, mostrando-se como etapa indispensável, pois sem ela os direitos humanos seriam valores e ideais que não se realizariam plenamente. Nasce a teoria dos direitos humanos, não é isso? Quando os estados vão positivar, olha aqui, estão aqui, quem não cumprir vai gerar o direito internacional a ser punido. Corte Interamericana, Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional. Essa alternativa, por enquanto, é a mais acertada aí dentro da, né, já descartamos. Vamos lá. Letra C. Da generalização e da internacionalização por meio de princípios embasadores dos direitos humanos, como os princípios gerais da liberdade, igualdade, fraternidade e conversão dos direitos humanos num tema global e não circunscrito. Ele é circunscrito, né? Ele é justamente um tema global que envolve todos, inclusive temos nossos sistemas regionais. Então, ele vem certo e ali no final não está correto. Da especificação como contribuição agregadora de novos elementos ao conteúdo dos direitos humanos, que completam o valor da dignidade da pessoa como valor fonte da sua positivação. Então, o que nós temos aí? Da especificação como contribuição de novos elementos ao conteúdo dos direitos humanos. Não, veja, a pergunta é sobre o quê, gente? Olha lá, ó, que marca o início da concretização. Presta atenção na pergunta. Início da concretização. Veja, se a letra E já está falando elementos agregadores a novos elementos de direitos humanos, não. Justamente a pergunta é o que concretiza a teoria de direitos humanos? Então, cuidado, né? Essa daí é meio que uma pegadinha, porque ela te enlia de forma a você pensar que realmente os direitos são agregadores, eles completam o valor da dignidade, eles são fonte, né, a dignidade é o valor fonte, tá ok. Mas a pergunta é sobre o quê? Sobre justamente a fase que marca o início da concretização. Então, tem que se ligar na pergunta, né, uma questão capciosa. Então, veja, qual é a resposta correta? Quando nascem os direitos humanos tais quais conhecemos hoje? Com a positivação. Com a Declaração Universal, com os dois pactos que são normas cogentes, com as convenções regionais, com as constituições dos estados, ok? Então, atenta aí essa pergunta bem capciosa, né? Então, a resposta correta, letra B, ok? Mais uma aí do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sobre a proteção do homem quanto aos seus direitos, assinale a alternativa correta.
A expressão direitos do homem, veja, eu não estou falando de direitos humanos, caracteriza pela falta de positivação interna e internacional, cuja existência se justifica no plano do direito natural. Direitos do homem, lembram? A Carta de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa está versando um pouco sobre isso. A expressão direitos fundamentais trata dos direitos inscritos em tratados e declarações ou de correntes dos costumes de índole internacional. Veja, desde a primeira aula nós falamos essa diferenciação. Direitos humanos, matéria global. Direitos fundamentais, aquilo que foi trazido e positivado dentro dos estados, nas suas constituições, nas suas normas internacionais. Então, não. Direitos fundamentais tratam dos direitos inscritos em tratados e declarações internacional? Não, isso são direitos humanos. Está trocado o conceito. Ok? Letra C. A expressão direitos humanos afeta a proteção constitucional dos direitos dos cidadãos e os textos constitucionais houveram por bem registrar, a B e a C está trocada, né? Essa é a definição de direitos fundamentais, enquanto que a B é a definição de direitos humanos, está trocado o conceito. E a expressão direitos humanos fundamentais procura realizar uma unificação formal da proteção de matriz constitucional com a salvaguarda de cunho internacional de tais direitos. Não existe essa expressão. Direitos humanos fundamentais. Justamente, a teoria de direitos humanos, ela separa em dois. Direitos humanos, global, pactos, declarações, tratados, convenções internacionais, fundamentais, normas internas. Então, essa direitos humanos fundamentais, não existe essa expressão. Então, o que a gente volta? Quase por exclusão, né? Então, nós vimos aí, a D excluímos, esse termo não existe dentro da teoria, a letra C e B estão trocadas, então, os direitos do homem estão vinculados ao direito natural, enquanto que direitos humanos, aí sim é a teoria da positivação desses direitos, como nós vimos, inclusive, na questão anterior, tá certo? Então, pessoal, letra A, né? A resposta correta, como os direitos do homem se caracterizam pela falta de positivação, porque é a teoria dos direitos humanos que vai marcar justamente o início dessa positivação e consolidar isso como teoria. Eu acho que essa é a última, a que nós temos do Senado Federal do ano passado, FGV. João decidiu dedicar suas reflexões à importância do direito humanitário, considerando a perspectiva do direito internacional público na evolução dos direitos humanos. Em suas primeiras reflexões, concluiu que o direito humanitário era a expressão da fraternidade, conforme expressava o ideário da Revolução Francesa, que buscava reforçar a soberania estatal, especialmente nas relações internacionais, a partir do redimensionamento das relações do Estado com a pessoa humana, passando a ser sensível às suas agruras e necessidades. Primeiro, direito humanitário, lembram? Quando a gente, acho que foi lá na aula 13, a gente começou a falar dos precursores dos direitos humanos, a gente falou de direito humanitário, falou da OIT, lembram disso? Da Carta das Nações, né? São os precursores. Direito humanitário, o que eu tenho que lembrar? Ele estava vinculado ao quê, gente? Direito humanitário pós-Primeira Guerra Mundial, né? Ele não vai falar sobre soberania do Estado. Pelo contrário, ele vai disciplinar as questões envolvendo as guerras. Então, vamos lá. Em suas primeiras reflexões, concluiu que o direito humanitário era a expressão da fraternidade. Olha que capcioso isso. Conforme expressava o ideário da Revolução Francesa. Olha como ele te enlia numa questão, né? Porque a Revolução era né, os ideais, igualdade, liberdade e fraternidade, não tem nada a ver com direito humanitário. Então, vamos lá. Olha as perguntas. Esse redimensionamento da soberania estatal se espraiou para as relações internacionais e direcionou o surgimento dos direitos humanos de viés puramente convencional. Então, eles seriam somente convencionados, eles não seriam norma cogente. A respeito do direito humanitário e dos direitos humanos, à luz do pensamento contemporâneo, ou seja, a teoria dos direitos humanos, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá. João está
certo ao expressar a ideia de que o fortalecimento da soberania está umbilicamente conectado ao alicerce histórico da sustentação dos direitos humanos. João está errado ao identificar o direito humanitário como um exemplo de fortalecimento da soberania estatal das relações internacionais. Acabei de falar o que é o direito humanitário, que nós já vimos isso na aula, né, nas nossas primeiras aulas. João está certo ao realçar a importância do direito humanitário no fortalecimento e posterior redimensionamento da soberania estatal. João está errado ao ver no direito humanitário um precedente histórico da internacionalização dos direitos humanos. E João está certo ao realçar o viés puramente convencional dos direitos humanos. Então vamos lá. Veja, justamente o direito humanitário, como ele é pós-Primeira Guerra Mundial, ele vai justamente fazer o quê, gente? Botar um freio na soberania estatal. Você não pode tudo, mano. Você não pode ir lá invadir os outros países, matar um monte de gente porque você está né, defendendo a sua soberania. Justamente o contrário, ele vai pôr um freio nisso. Então, o direito humanitário não tem nada a ver com soberania estatal, justamente tem a ver com botar um freio nisso. Tá? É relativizar a soberania estatal. Portanto, nosso querido João, ele está errado ao identificar o direito humanitário como um exemplo de fortalecimento da soberania. Justamente ele vai relativizar a soberania, ok? Bom, pessoal, foi meio rapidinho, mas algumas questões, então, para que vocês possam aí, né, complementar. Desejo a todos aí uma boa prova, com calma, com tranquilidade, vocês terão um tempo maior para fazer essa prova, né, do que tinham no presencial, e nós nos vemos aí nas próximas aulas, tá ok? Uma boa prova, um abraço a todos.